no deserto, este povo viveu um dos melhores tempos da vida deles. A verdade é essa. Essa é a verdade. Então, a gente só lembra, né, das pequenas coisas, de algumas coisas, né, difíceis pelas quais eles passaram, mas, na verdade, eles viveram coisas maravilhosas no deserto. Então, eu quero, nessa manhã, ministrar sobre isso. Porque o deserto, na verdade, ele é lugar de provisão de Deus na nossa vida. Ele é lugar de prosperidade e não de escassez, né, como muitos pensam. Ele também é lugar de vitória nas batalhas, né? E ele é uma escola, né, onde Deus nos leva para nos ensinar a viver na dependência dele, onde somente ele pode ser o provedor. Então, no deserto é o lugar onde acontecem milagres na nossa vida. Amém? Então, uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de um cristão é passar pelo deserto. Mas o deserto com Deus, né? Porque existem dois tipos de coisas que a gente tem que notar aqui. Há pessoas que passam pelo deserto porque Deus as leva para o deserto. E há pessoas que passam pelo deserto porque elas entraram no deserto. Então, uma coisa que nós vamos notar. O povo hebreu, eles passaram pelo deserto, mas porque Deus os levou para o deserto. Então, notem bem, Deus levou esse povo para o deserto. E eles viveram ali, passaram pelo deserto por um período de 40 anos. Durante 40 anos, eles caminharam e viveram no deserto. E durante esse tempo, não lhes faltou o que comer, não lhes faltou o que beber, não lhes faltou o que vestir, né? E Deus proveu esse povo. Sim, houve momentos em que não tinha comida, a comida acabou sim, mas Deus proveu a comida. Houve momento que acabou a água, acabou sim, na verdade nem se acaba a água no deserto, né? Dificilmente tem água no deserto, mas Deus deu água. Então o povo clamava e Deus dava o sustento, Deus dava a água. Então o que significa o deserto? Para esse povo, né, para o povo hebreu, o deserto trata-se de um período de purificação. Então esse povo, eles tinham vivido como escravo no Egito, em uma nação pagã, né? Em uma nação que adorava os deuses falsos, em uma nação em que Faraó era Deus, né? E depois de Faraó, tudo que dependia dos deuses. Então, eles estavam contaminados, eles estavam sem identidade. Então, Deus levou esse povo ao deserto para quê? Para criar neles uma identidade. Então, para eles, é um período o quê? De purificação, é um período de criar identidade, né, de um povo, de uma nação. É um período também desse povo conhecer Deus, né, conhecer o seu Deus, porque eles não conheciam Deus, eles não tinham intimidade com Deus. Então, era um momento para eles conhecerem Deus e se tornar também um povo de Deus. Então, o deserto não era uma caminhada contínua, não era para que eles, né, continuassem no deserto por toda a vida, mas significa que foi uma vida passada no deserto em busca de quê? Em busca da terra prometida, que Deus havia prometido dar para eles uma terra, né? Então, para nós também, quando nós passamos pelo deserto, é para quê? Para nos aperfeiçoar. Deus nos leva ao deserto que é para nos aperfeiçoar no nosso caráter, na nossa identidade, para se fazer conhecido a nós, né, para que nós possamos conhecê-lo e para nos tornar também povo seu e ainda para nos levar a um nível de conquista ainda maior. Então, o motivo de passarmos pelo deserto é isso. Então, duas coisas nós temos que notar nisso aqui. Né, as pessoas a quais Deus leva ao deserto
para aperfeiçoá-las, porque Ele tem um propósito na vida delas, né? Durante essa caminhada. E também há pessoas que entram no deserto. Porque tem pessoas que Deus não levou ao deserto, mas elas entram no deserto, né? Por suas próprias pernas. Então, se a pessoa foi levada ao deserto por Deus, né? É diferente, mas se a pessoa entra no deserto por suas próprias pernas, né, por causa da sua desobediência, da sua rebeldia e de tantas outras coisas, realmente, eu tenho que confessar para vocês, a vida dela será um verdadeiro deserto. Amém? Só que nessa manhã aqui eu quero falar sobre as pessoas a quais Deus, né, leva ao deserto. Então, se você tem passado por alguma situação na sua vida, alguma dificuldade, e que você tem entendido que isso é como um deserto na sua vida, porque tem sido realmente difícil para você, né? E se você sabe que você está neste lugar porque Deus te levou ali, né? Ele tem um propósito na sua vida com isso, então fique tranquilo. Mas se você entrou com suas próprias pernas, eu te sugiro, saia correndo de lá. Faça o caminho de volta. Faça a rota de volta. Mas se Deus te leva, não tenha medo. Então, eu quero abrir a Bíblia com vocês em Êxodo, capítulo 16. Esse é o primeiro versículo que nós vamos estar lendo. Êxodo 16. Isso aqui é o início, praticamente o início da caminhada deles no deserto, né? Logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, o início da caminhada do povo no deserto. Deserto é lugar de provisão. Então, o que é o deserto? Deserto é lugar de provisão. Logo que o povo saiu, né, do Egito, logo que eles passaram a travessia do Mar Vermelho e começaram a sua caminhada, eles tiveram falta de água. Aí Deus transformou as águas amargas em águas doces. Eu tive nesse lugar onde foi transformada as águas amargas em águas doces. É bem logo depois mesmo da travessia do mar, né? Não que a gente atravessou o mar, mas a gente passou por aquela região e é bem pertinho mesmo. Logo depois a gente parou lá nesse lugar. E ali as águas foram transformadas. Então o povo teve falta de água. Deus deu água. Então, lugar de provisão. Logo depois o povo teve falta de quê? O povo teve fome. Por quê? Certamente não levaram provisões, alimentos para uma caminhada tão longa. Então, faltou alimento, né? E eles não tinham alimento. Então, Deus vai prover o alimento. Então, se nós estamos passando por um deserto e falta alimento à nossa mesa, se esse, né, é o deserto, Deus vai prover o alimento. Se o seu deserto é porque tem faltado dinheiro, né, para prover sua mesa, para pagar água, para pagar luz, né, Deus vai prover isso. Entende? Então, Deus proveu para esse povo lugar de provisão. Êxodo 16, versículo 11. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz eles: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava uma coisa fina, e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento.
E eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso a cada segundo que puder comer. Um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colheram muito, e nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Então o povo começou a murmurar porque não tinha comida. E Deus ouviu o clamor do povo, e Deus mandou o quê? Pão e carne. Então, no deserto, Deus deu ao povo de comer pão e carne. Eles não precisavam plantar, eles não precisavam comprar, mas ambos os alimentos vieram do céu. Então, queridos, no deserto é lugar de você comer a comida que vem do céu. Então, Deus envia pão do céu e Deus envia carne do céu, quando nós estamos no deserto. Então, se falta dinheiro, para o alimento, saiba que Deus vai enviar do céu o seu pão de cada dia. Ele vai colocar na sua mesa, porque Ele não vai deixar faltar o pão, e Ele não vai deixar faltar a carne à sua mesa. Ele envia diretamente do céu. Então, queridos, melhor do que ir ao supermercado, e poder fazer aquela compra, Isso é bom, mas melhor do que isso é saber que Deus coloca pão do céu na nossa mesa todos os dias. Então, isso é uma experiência tremenda para quem passa por ela. Deserto também é lugar de conquistas, é lugar de vitórias, é lugar de batalhas, mas é lugar de vitórias, lugar de conquista. Vamos ver isso em Deuteronômio, capítulo 3. Eu peguei alguns versículos, alguns textos que aconteceu na vida do povo, para a gente ver. Então, capítulo 3, versículo 2. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra dei a tua mão. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo. E ferimos-lo até que não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bassã. Queridos, o povo estava no deserto, e no deserto eles tinham batalhas. No deserto eles tinham lutas, e isso também a gente esquece. A gente só pensa na parte depois que eles atravessaram o Jordão, com Josué, e conquistaram aquelas terras e se estabeleceram na terra prometida. Então, a gente só lembra disso. O povo conseguiu passar pelo deserto, entraram com Josué na terra prometida e conquistaram a terra. Mas não, durante toda a vida deles no deserto, durante todo o período, eles tiveram guerras. Eles tiveram batalhas no deserto. E durante esse tempo em que eles tiveram guerras, tiveram batalhas no deserto, eles conquistaram. Eles não tiveram uma vitória, uma perca no deserto. Todas as batalhas que o povo teve no deserto, debaixo das mãos de Moisés, eles tiveram vitória. Eles não perderam uma só. E eles conquistaram terras. Veja só de uma região aqui, eles conquistaram 60 cidades. Imagine isso. Então, no deserto, queridos, nós temos, é momento de conquistar. É momento de ter vitória, não é momento de derrota. Então, no deserto, o povo teve vitória, o povo teve conquista. Eles conquistaram territórios, eles conquistaram povos e conquistaram riquezas também, porque ao conquistar essas cidades, ao conquistar esses reinos, eles também pegaram o despojo desses reinos, pegaram as riquezas desse reino. Com essas batalhas, com essas conquistas, o povo foi também se enriquecendo. Então, tudo isso acontece no deserto. Acontece batalhas, mas você tem vitória. Olha que tremendo.
No deserto, com Deus, a gente tem vitória em todas as batalhas. Então, há pessoas que talvez estejam passando pelo deserto de uma enfermidade ou de algo muito difícil na sua vida, mas saiba que se você está aí porque Deus te levou aí, você terá vitória. E você terá conquistas. E você terá o despojo da sua batalha. Né? Você terá muitas batalhas, mas terá conquista. Então, o deserto, ele é também lugar de conquista. É lugar onde Deus nos entrega o território do inimigo em nossas mãos. É onde Ele nos ensina a guerrear. É onde Ele nos ensina a conquistar. Então, no deserto, o povo precisava aprender a guerrear, a batalhar, para que quando eles entrassem na terra prometida, eles soubessem ali fazer as suas guerras. Soubesse ali conquistar aquela terra prometida que Deus havia dado. Então, no deserto, Deus nos ensina a conquistar. E, às vezes, tem pessoas, né, que até mesmo no seu serviço, no reino de Deus, seja de liderança de célula, ou seja de algo que está fazendo, ele talvez ache que está passando por batalhas, né, que não está tendo êxito, mas saiba que Deus vai dar a vitória. Deus vai te fazer um conquistador de territórios, porque é no deserto que Deus nos ensina a conquistar territórios. É no deserto que Deus nos ensina a guerrear, que faz de nós conquistadores de rei. O deserto também é lugar de serviço ao Senhor. Olha que tremendo está no deserto, né? É muito bom. Quando eu terminar aqui, eu acho que todo mundo vai querer entrar no deserto com Deus, sabia? Olha só, deserto, lugar de serviço ao Senhor. Números, capítulo 8. Números, capítulo 8, versículo 14. E separarás os levitas no meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meu. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás. Por oferta movida os apresentará, porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que na terra do Egito feri todo o primogênito, os consagrei para mim. Tomai os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazer o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Então, no deserto, o povo separou, né, os levitas, né, levitas porque é da tribo de Levi, né, uma tribo para fazer o serviço, né, da tenda da congregação, para serem sacerdotes, né, para serem também adoradores, para servirem no templo. Então, no deserto, queridos, é que alguns são separados e consagrados, né, aos 5 ministérios. Muitas vezes, no deserto, é que muitos são chamados para cumprir aqueles 5 ministérios que está sobre a igreja de Efésios, que é os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas, os mestres. Porque os 5 ministérios, ele é para a edificação do corpo de Cristo. Nem todos serão apóstolos, nem todos serão pastores,
Nem todos serão mestres, nem todos serão profetas, nem todos serão evangelistas, entendeu? Todos na igreja vão exercer serviço. Todos na igreja são adoradores. Toda a igreja recebe dons do Senhor para servir ao Senhor. Todos devem evangelizar, pregar o evangelho, entende? E todos vão receber dons do Senhor, dons de curar, dons de profetizar, dons de falar em outras línguas, dons de interpretação para edificação do corpo. Agora, os ministérios, Jesus, o texto diz, ele deu a alguns. Então, não é, entendeu? Todos da igreja que serão pastores, nem todos. Imagine se todo mundo virar apóstolo, pastor, profeta, mestre, né? Porque os ministérios são especificamente para edificação do corpo de Cristo e para o aperfeiçoamento da igreja. Então, o apóstolo, o pastor, ele é chamado por Deus para edificar a igreja, para aperfeiçoar a igreja. E hoje nós temos muita confusão no reino de Deus, sinceramente, entendeu? Nós temos muitos que se dizem e que se fazem pastores e que se fazem apóstolos. Eu digo se fazem porque não é chamados por Deus, né? Se fizeram, como eu disse, alguns entram no deserto porque Deus leva, outros entram com suas próprias pernas. Então, alguns Deus faz apóstolo, mas outros se autofizeram. E esses que se fazem prejudicam o reino de Deus. Sabe por quê? Porque não tem amor pelas ovelhas. Estão no lugar errado. Então, estão matando as ovelhas, estão roubando as ovelhas, estão saqueando o reino de Deus. Mas a estes, queridos, prestará conta a Deus, porque a igreja é do Senhor. E nós temos que ter cuidado, responsabilidade com aquilo que é de Deus. A igreja não é de homem, entende? A igreja é do Senhor. E por isso é Ele quem levanta, é Ele quem dá. Mas tem alguns se fazendo. Por isso a gente vê tanto escândalo, a gente vê tanta falta de amor, a gente vê tanta sujeira, entendeu? Mas não se espante não, porque não são levantados pelo Senhor. Porque aqueles que são de Deus, Deus sabe. E Deus levanta, entende? Então, no deserto também, muitos são chamados. Vocês vejam que Deus separou uma tribo da nação. São 12 tribos, mas Ele separou uma tribo, a tribo de Levi. E aquela tribo ali, Ele separou exclusivamente para o quê? Para o serviço e para a edificação da nação. Para o aperfeiçoamento da nação. Para ensinar a nação as leis de Deus, o caminho de Deus, para ensinar aquele povo o caminho da santidade. Assim também, depois que Jesus veio, Ele também separa de dentro da igreja alguns para a edificação e para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E quando nós passamos pelo deserto, alguns nessa passagem são também levantados, né, para esse serviço específico, né? Então, lugar de servir a Deus, é lugar também de adorar a Deus, né? Deserto também é lugar de prosperidade. Então, imagine você, quando nós pensamos em passar pelo deserto, nós pensamos em quem, né? Quando a pessoa diz, estou passando pelo deserto, ela quer dizer que ela está passando por um momento muito difícil. Muitas vezes, elas falam relacionada até mais ao financeiro do que à saúde ou do que qualquer outra coisa, né? Por um momento de escassez, por um momento de falta, por um momento, né, difícil, mas o deserto, ele é lugar de prosperidade. Olha que coisa tremenda isso, né? Então, se você estiver passando por uma escassez financeira, não diga que você está passando um deserto, não, só se você entrou nele, entendeu? Porque Deus, se Ele te colocar no deserto, Ele vai te colocar no lugar de prosperidade, não na escassez. Eu quero que você abra comigo em Êxodo, capítulo 35. Veja isso aqui. Êxodo 35. Versículo 22. Diz assim, olha, Êxodo 35, versículo 22. Todo esse tempo aqui, queridos,
esse povo, desses 4 livros, o povo estava no deserto, tá? Todos esses que nós estamos lendo. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, bracelete, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor, trazia. E todo possuidor de madeira de acácia, para toda obra do serviço, trazia. E todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidades fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas, o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os sírios de Israel trouxeram oferta voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado que se fizesse por intermédio de Moisés. Poxa, será que um povo desse é miserável? Imagine um povo que dá de oferta para Deus ouro, madeira nobre, tecidos finos, prata, pedras preciosas. Esse povo era muito rico. E esse povo era muito próspero. Mas onde é que esse povo se tornou próspero e se tornou rico? No deserto. Porque quando eles estavam lá no Egito, eles não tinham nada, queridos. Eles eram escravos. Pense em um povo que saiu como escravo de uma nação. Lógico que no dia que eles saíram, eles receberam muitas coisas dos egípcios, porque os egípcios, querendo que eles fossem embora logo, deu bastante ouros para eles e prata. Mas, durante a caminhada neles no deserto, eles tiveram conquistas de cidades e de reinos, e eles se apossaram dos ouros deste povo, das riquezas desse povo. Então, eles ajuntaram muitas riquezas, eles ajuntaram muita prosperidade. Então, o povo hebreu, ele estava no deserto, sim, mas ele era rico, ele era próspero. A gente vê aqui pelas ofertas. E essas não são a única oferta. Depois a gente vê durante o tempo todo, eles sempre trazendo ofertas e muitas ofertas. E era muito ouro, muitas pedras preciosas, muita prata. Então, o povo era próspero no deserto. E eles trouxeram essa oferta para a construção do tabernáculo, para a construção do lugar ali onde eles iriam estar o quê? Adorando a Deus. Entende? Então, era um povo próspero. Então, no deserto, Deus te leva para quê? Para você aprender a viver o melhor de Deus. Ele te leva no deserto, não é para passar por escassez. Ele não te leva ao deserto, não é para passar fome. Ele não te leva ao deserto, não é para te deixar miserável. Muito pelo contrário. Deus te leva ao deserto para te fazer próspero. Deus te leva ao deserto para te enriquecer. Deus te leva ao deserto para te ensinar a viver como príncipe, como nobre. Porque aquele povo, eles sabiam viver como quem? Eles sabiam viver como um povo miserável, eles sabiam viver como um povo escravo. Eles não sabiam viver como nobres. Eles não sabiam viver como príncipe. Eles não sabiam viver como pessoas possuidoras de riquezas, porque eles antes não tinham isso. E eles precisavam aprender a viver assim, porque Deus estava levando eles para um lugar mais excelente. Deus estava levando eles para uma terra prometida, e lá eles tinham que constituir um reino, e Deus não queria qualquer reino para representá-lo nessa terra. Deus não quer qualquer reino. Queridos, então, essa história de que o povo de Deus, a igreja do Senhor tem que ser pobre, miserável, entendeu? É mentira.
Porque Deus é rico, Ele é dono do ouro e da prata, entende? Então, Ele quer que a igreja seja próspera para representá-lo, porque a igreja é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus somos nós. O reino de Deus é a igreja do Senhor. Então, Ele quer que nós vivamos em vitórias e vitórias. Ele quer que nós vivemos em conquistas e conquista. Ele quer que nós vivemos prósperos. Ele quer que nós vivemos possuindo o melhor desta terra e tendo o melhor desta terra. Agora, o erro está com quem? O erro está conosco. Porque nós não temos conhecimento da palavra de Deus. E nós vivemos o errado, falamos o errado, entendeu? E ensinamos o errado. Mas se nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós temos uma mente livre. E vamos adquirir aquilo que Deus tem para nós. Então, Deus estava criando desse povo uma identidade de nobreza. E Deus lhes entregou grandes riquezas e grandes prosperidade no deserto. Então, quanta riqueza ali no deserto, né? Quantas posses. O povo era um povo próspero. Então, passar pelo deserto com Deus significa o quê? Adquirir riquezas, adquirir prosperidade, né? E também saber o destino delas. Porque vocês vejam aqui que o povo, logo que Moisés diz assim, tragam ofertas do Senhor, eles se levantaram voluntariamente e levaram ofertas ao Senhor do melhor que eles tinham, porque eles também sabiam que eles tinham riqueza porque Deus deu, e eles sabiam também que o destino que eles deveriam dar àquela riqueza, àquela prosperidade que o Senhor havia dado para eles. Então, antes de entrar na terra, né, na terra prometida, que era Canaã, esse povo, então, estava aprendendo a viver prosperidade, aprendendo a viver como um povo próspero, como um povo rico. Amém? Então, seja bem-vindo, né, ao deserto de Deus. Pois o deserto também é lugar de fidelidade. Levítico, capítulo 27. Vamos abrir. Levítico 27. Versículo 30. 27 e 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos, das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos e não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Então, no deserto, Deus nos ensina também a fidelidade. Então, Deus dá prosperidade, sim. Deus deu riqueza ao povo, deu riqueza, deu prosperidade, mas Deus ensinou o povo a fidelidade. Então, no deserto, temos que aprender a fidelidade. Então, muitas vezes, as pessoas recebem bênçãos de Deus, prosperidade de Deus em suas vidas, mas elas não aprendem a ser fiel, né? Não aprendem a ser fiel. E quando a pessoa não aprende o exercício da fidelidade, querido, ela barra a bênção de Deus na vida dela. Ela deixa de ter a sua prosperidade continuada. Então, uma prosperidade, ela só é continuada quando nós temos o exercício da fidelidade. Então, é preciso ser fiel. Então, Deus abençoou o povo e Deus ensinou a fidelidade. Então, Deus nos leva ao deserto para quê também? Para nos ensinar a fidelidade e a rota da prosperidade. E disso dependia a continuidade da riqueza daquele povo. Muitas pessoas, quando passam por apertos financeiros, queridos, ou por momentos de desemprego, como tem acontecido agora, né, na nossa nação, muitos têm passado por esses momentos,
têm deixado de serem fiéis a Deus. Não faça isso, sabe por quê? Porque isso é a maior burrice que alguém pode fazer na vida. Eu chamo de burrice, sabe por quê? Porque se você passar um arroz financeiro, qualquer coisa, você deixar de ser fiel a Deus, é burrice. Porque aí você vai ver o que é arroz financeiro. Entende? Quando você passar por dificuldade financeira, é aí que você tem que ser fiel, sabe por quê? Para que você possa receber a proteção de Deus na sua vida, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, o milagre de Deus. Entende como? Então, não há outra maneira da gente vencer as dificuldades financeiras a não ser através da nossa fidelidade. Então, nunca deixe de ser fiel a Deus por qualquer dificuldade financeira sua. Confie no Senhor, porque se você fizer isso, aí sim você vai entrar num deserto com suas próprias pernas. Mas se você for fiel a Deus, você vai passar com Deus e Ele vai te prosperar. Porque Deus não depende deste mundo e nem das coisas desse mundo, queridos. Porque Ele faz milagres. Ele é provedor. E nós temos que confiar nele, né? Acreditar nele e saber que é Ele quem vai prover. E é Ele quem vai nos guardar. Então, as pessoas, às vezes, né, elas fazem isso. Elas deixam, quando passam por dificuldade, deixam de ser fiel a Deus, né? E se enroscam na vida delas financeiras. E a coisa vai ficando uma coisa tão enrolada, né, que o inimigo entra naquilo, aí entra o devorador, entra o migrador, entra todos aqueles demônios, né, que vêm migrar a área financeira da pessoa, e a vida vai virando uma bagunça, entende? Então, não faça isso, não. Confie em Deus, porque, né, esse é o momento de confiarmos no Senhor, e Ele vai abrir portas, Ele vai fazer milagres, né? E se precisar, Ele fazer nascer uma árvore de dinheiro no seu quintal, Ele faz também, entendeu? Creio que Ele não vai fazer isso, mas eu creio que Ele pode fazer isso. Entende como? Porque eu não sei de onde Ele vai fazer, eu sei que Ele vai fazer. Queridos, eu sou assim, eu não me preocupo muito com muita coisa não, você está entendendo como? Eu sou bem tranquila, né? Eu acho que basta a gente confiar em Deus, né? Eu não me preocupo com muita coisa, não. Eu só sei o seguinte, eu falo, se Deus está nesse negócio, Ele vai fazer. Agora, como Ele vai fazer, não sei, né? Se for preciso fazer que nem Ele fez no deserto, chover do céu, Ele faz. Entende como? Não é impossível isso para Deus. E nós temos que crer nele e crer de fato, porque quem deixa de ser fiel a Deus, deixa de crer em Deus. E Deus não se agrada disso. Porque não tem coisa que mais entristece o coração de Deus, queridos, do que a incredulidade. E a incredulidade é falta, a fidelidade é incredulidade. A falta de fidelidade é incredulidade, porque quando nós somos infiéis a Deus, nós estamos dizendo para Ele assim, Deus, eu não acredito no que você pode fazer. Eu não acredito em você. Eu não acredito, né, nas suas promessas. Eu não acredito que o Senhor pode realizar melhores. Eu não acredito que o Senhor é Deus, né, poderoso para fazer isso. Então, Deus se entristece mais, não é porque você não está deixando ali né, parte de sua posse ou daquilo que você deve fazer, mas pela sua incredulidade. Isso entristece a Deus profundamente. Porque a Bíblia diz assim, que aqueles que se achegam a Deus devem crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você, mesmo passando por dificuldades, seja uma enfermidade que talvez o médico até disse para você assim, olha, isso não tem cura, mas você tem que crer que tem. Você não tem, mas tem. Entendeu? Porque eu conheço um Deus poderoso e que para Ele não existe enfermidade. Poxa, se Ele é capaz de gerar um mundo inteiro de gente, Ele não é capaz de curar uma enfermidade? O que é uma enfermidade para Deus? Não é nada. Entende? Nem a morte é nada para Deus, porque no final Ele vai ressuscitar todo mundo, até os ruins vão ressuscitar. Então, você tem que crer, entende? Tem que crer. E é isso que Deus se agrada. Quando a pessoa
deixa de entregar a sua oferta e o seu dízimo, porque passou por dificuldade, ela está dizendo para Deus, eu não creio em ti. E é isso que entristece a Deus, não é o valor que você deixa de colocar aqui, porque para ele o valor não significa nada, realmente, porque ele é dono do ouro e da prata, entendeu como? Mas é por causa da incredulidade. E quando nós somos fiéis a Deus, nós estamos, dizendo para Deus, Deus, eu sou fiel porque eu creio em ti. Porque eu sei que o Senhor cumpre com as suas promessas, e eu sei que o Senhor cumpre com as suas palavras, e Deus se agrada disso. É disso que Ele se agrada, de crermos nele, e crermos nas suas promessas, e na sua palavra, e saber que Ele é Deus. Então, saiba que o Senhor é Deus. E se você passa por um deserto financeiro, Ele vai te prosperar nesse deserto. E a sua parte é ser fiel a Ele. Então, Deus levou esse povo ao deserto por quê? Para que esse povo aprendesse também a rota da fidelidade, de confiar em Deus. Eles poderiam dizer assim, nossa, não, nós não tínhamos nada, nós éramos escravos, então vamos pegar todo esse ouro aqui que nós temos, e vamos guardar, porque daí quando a gente chegar lá na terra prometida, nós vamos precisar de dinheiro, vamos precisar de ouro para construir as nossas casas, vamos precisar de roupa, vamos precisar de tecido para nos cobrir, então vamos guardar isso aqui. Mas não, entendeu? Eles não pensaram nisso. Eles deram voluntariamente ao Senhor, e esse é o segredo da prosperidade, daquele povo. Deserto também é lugar de oferta, lugar de honra ao Senhor. Levítico capítulo 1 e 2, nós não vamos ler esses capítulos todos, eu só quero que você veja aí, que o capítulo 1 e 2 vai falar sobre como deveriam ser feitas as ofertas ao Senhor. Então, nós vemos aqui nesses capítulos 1 e 2 como deveriam ser feitas essas ofertas a Deus, pois as ofertas, queridos, elas são tão importantes quanto ao dízimo. Por quê? Porque a oferta é honra a Deus, O dízimo é algo que Deus praticamente colocou sobre o povo, como se fosse um tributo, vocês vão entregar. Agora, as ofertas, elas são honra a Deus, entendeu? Porque você chega voluntariamente a dar uma oferta a Deus. Então, essa oferta é honra ao Senhor. E elas são santas ao Senhor. E as ofertas são tão importantes que tem em Levítico, vários capítulos aqui, até o capítulo 5, vai falando como deveria ser feita as ofertas. Tinha ofertas que eram de sacrifícios, tinha ofertas que eram ofertas pelo pecado, alguém pecava, ele levava uma oferta de sacrifício. Então, tinha as ofertas de manjar, tinha vários tipos de oferta, e era tão importante que era descrito como deveria ser feita. A oferta não poderia ser feita de qualquer jeito, ela não poderia ser feita de qualquer maneira, porque ela era importantíssima. Era o momento, de estar honrando a Deus. Então, quando você fizer a sua oferta na igreja, não importa o valor que ela seja, pode ser R$1, até 50 centavos, mas faça, entende? Sabendo que você está honrando a Deus. Entende como? Porque ela é importante para Deus. Então, a oferta ela é importantíssima. Toda vez que você for ofertar a Deus, você tem que ofertar com esse entendimento, Não ofertar de qualquer jeito, não ofertar de qualquer maneira, porque às vezes as pessoas não dão devido valor à oferta. Elas até ofertam, mas não dão devido valor, elas pegam, colocam de qualquer jeito, entendeu? Jogam de qualquer jeito. Então, ela não vê isso como honra a Deus, mas Deus recebe a oferta como honra. Então, quando você ofertar, você sabe que você está honrando a Deus. Agora mesmo a gente está, com a questão do terreno ali pagando, Louvado seja Deus, nós conseguimos pagar mais uma parcela esse mês, pela provisão de Deus. Lógico que Ele usou vocês, mas foi Ele quem proveu, porque nós não podemos receber glória para nós daquilo que é de Deus, queridos. Então, a glória é dEle, a glória não é sua, porque você veio aqui e trouxe uma oferta, a glória é de Deus, entende? Então, nós conseguimos pagar lá, glória a Deus por isso, e nesse tempo nós temos, a igreja, muitos aqui têm feito muitas ofertas para isso, e alguns eu sei que têm até sacrificado para isso, entende? Mas quando você fizer esse tipo de oferta, fizer isso, faça sabendo que você está honrando a Deus, então faça com esse entendimento,
Entende? Não é qualquer coisa. Talvez você pense, eu vou fazer isso porque eu preciso mesmo, alguns pensam assim, né? Ajudar, né? Nós não podemos deixar a igreja sem pagar o terreno, então vamos... Não, querido, é honra a Deus. Então faça com esse entendimento. Eu estou honrando ao Senhor, né? Eu estou fazendo sacrifício a Deus, porque eu amo a casa do Senhor, e Deus se agrada disso, entende? E assim nós vamos nos prosperando diante dele. Deserto também é lugar de aliança com Deus. Olha que tremendo isso. No deserto é onde Deus vem e faz aliança conosco. No deserto é onde nós fazemos aliança com Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 10. Êxodo 34, versículo 10. Então disse, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Que tremendo isso, gente. Né? Deserto é lugar de aliança com Deus. É no deserto que muitas vezes Deus vem e faz uma aliança conosco. E Deus vem e diz assim, eu quero fazer uma aliança contigo. Né? Porque eu quero te engrandecer, eu quero fazer coisas no teu meio que nunca se viram, eu quero fazer maravilhas na tua vida. Então Deus diz a esse povo no deserto, eu vou fazer no meio de vós coisas terríveis, terríveis no sentido de que maravilhosas demais, que nunca houve em toda a terra, que nunca foi feita entre povo algum, que nunca foi feita entre nação alguma. É essa aliança que eu faço com vocês. Então foi no deserto que Deus fez a aliança com o povo. Não foi quando eles se estabeleceram na terra, mas foi no deserto que Deus estabeleceu a aliança. Então no deserto Deus estabelece a aliança conosco para nos abençoar e para fazer maravilhas no nosso meio. Então, queridos, deserto é lugar de milagres. É lugar de vivermos maravilhas de Deus na nossa vida. Deserto também é lugar da presença de Deus. Veja Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Êxodo 33, 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então, queridos, veja, no deserto é lugar da presença de Deus. Deus enviou o anjo dele diante do povo. Ele enviou a presença dele diante do povo. Então, ele enviou a nuvem da glória dele, né? De noite, eles tinham fogo. E durante o dia, eles tinham a nuvem que os seguia, que os cobria. E aquele fogo à noite, e aquela nuvem à noite significava a presença de Deus. Então, no deserto, eles tinham a presença de Deus 24 horas. A presença de Deus contínua. Então, estar no deserto não significa falta da presença de Deus. Mas significa, sim, presença de Deus 24 horas. Porque no deserto, Deus envia a sua presença conosco. Então, no deserto, o povo tinha a presença de Deus. Quando eles entraram na terra, não é que deixou de ter a presença de Deus, mas foi retirada a nuvem, foi retirado o fogo, né? Então, mas a presença de Deus esteve com o povo durante 40 anos que eles caminharam pelo deserto, dia e noite. Então, saiba que no deserto a presença de Deus estará contigo. Você vai sentir o conforto dele, você vai sentir segurança, porque a presença dele está contigo. Deserto também é lugar de manifestação da glória de Deus. Veja, Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, queridos, veja o que é deserto.
lugar de manifestação da glória de Deus. Então, quer ver a glória de Deus? Caminhe com Ele no deserto. Então, Deus nos leva ao deserto para quê? Queridos, para nos dar prosperidade. Deus nos leva ao deserto para nos abençoar. Deus nos leva ao deserto para manifestar a glória dEle na nossa vida. Lugar da presença, lugar da glória de Deus. Então, tem gente que diz, estou passando por um deserto espiritual. Então, busque a presença e a glória de Deus, porque no deserto é lugar da manifestação da glória de Deus. O deserto é lugar da presença de Deus. Ninguém pode estar no deserto e dizer, estou passando por um deserto espiritual. Não pode, porque o deserto é muito contrário disso. No deserto não tem escassez da presença de Deus. Muito pelo contrário, o deserto tem a presença de Deus. O deserto tem a glória de Deus. Deus manifestou a glória àquele povo. Deus desceu e aquele povo viu a glória de Deus manifestada ali. Eles viram sinais depois, quando estavam estabelecidos na terra, viram muitos sinais, mas a manifestação, né, da glória de Deus, como eles viam ali no deserto, né, contínua, né, eles não viram, entendeu? Eles ouviram a voz de Deus, eles viram os milagres de Deus, eles viram as manifestações de, mas Deus vinha com a glória dele e inundava todo aquele lugar onde estava o povo ali. Então, o lugar da manifestação da glória de Deus, né? Então, é um lugar muito tremendo para se estar no deserto de Deus, né? Passando pelo deserto com Deus. E muitas outras coisas, né, aconteceram no deserto. No deserto houve curas, né? Ali aconteceu curas no deserto. Quantas coisas aconteceu na vida daquele povo no deserto? Quantas coisas boas, né? Quantas coisas maravilhosas. Isso é para nós saber o quê? Que nós não devemos dizer, né, estou passando por um deserto, não. A gente tem que dizer, estou passando por um deserto quando as coisas estão maravilhosas na nossa vida, porque esse deserto aqui que o povo passou foi muito maravilhoso, hein? Que deserto bom é esse, não é mesmo? Pense você, nós lemos tudo isso aqui, né? A única coisa que eu me lembro, o povo reclamando por água e por comida, e Deus deu, ainda assim Deus deu. Mas o resto, entendeu? Coisa maravilhosa, né? É passar pelo deserto. Então, isso é o deserto, né? Que nós temos a nossa tendência natural de ver as coisas com os nossos olhos naturais. Mas Deus quer que nós vejamos com os olhos dele. Então, nós não podemos, né? Tem gente que tem medo de entrar no deserto de Deus, entendeu? Tem gente que se alguém falar assim, olha, Deus vai te levar para o deserto, ele fala, não, misericórdia, está repreendido, porque tem medo, entendeu? Mas não tenha medo, não. O deserto de Deus é um lugar bom. Não é um lugar de tratamento ruim para nós, não. É um lugar de ensino. É um lugar de aprendizagem, é um lugar de onde Deus vai nos levar para nos dar identidade, para nos ensinar a ser povo seu. É um lugar em que Deus vai nos levar para ter o quê? Intimidade com Ele. Ele vai nos levar a esse lugar para nos ensinar a obediência, a fidelidade, a honra. Ele vai nos levar a esse lugar para manifestar o milagre dele na nossa vida. Então, não temas, entendeu? De passar pelo deserto de Deus, não. A única coisa que a gente tem que propor, queridos, quando nós estamos com Deus, a única coisa que Deus pediu daquele povo foi obediência, fidelidade e honra. Na nossa aliança com Deus, nós temos que aprender isso. A única coisa que Deus nos pede na aliança com Ele é obediência, fidelidade e honra. Ele nos dá tantas coisas e Ele só te pede isso. Se você for fiel, obediente e tiver um coração de honra para com o Senhor, você está seguro. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar nesse momento. Quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nessa manhã, meu Deus, te adoramos, te glorificamos, meu Deus, porque sabemos que Tu és bom,
Tu és maravilhoso, Senhor. E oro pelo teu povo, Senhor. E por mim também. Para que o Senhor possa, Deus, nos abençoar nessa manhã, Senhor. Nos levar, Senhor, a níveis mais excelentes contigo, Senhor. Níveis, meu Deus, de experiências com o Senhor, de intimidades com o Senhor, de manifestação, meu Deus, do teu poder, da tua glória, da tua provisão. Porque eu sei, meu Deus, que muitos aqui têm enfrentado, meu Deus, situações diversas na sua vida. Eu não sei sobre a vida de cada um, meu Deus, porque eu não converso com cada um individualmente, meu Deus, mas alguns eu tenho ouvido o clamor deles. Eu tenho ouvido a dificuldade deles, meu Deus. Mas eu sei, Senhor, que Tu és Deus. E eu sei, meu Deus, que somos povo escolhido do Senhor. E que o Senhor cuida do seu povo. Então, meu Deus, nós nos apresentamos diante de Ti nessa manhã, meu Deus, como povo seu. Como propriedade do Senhor. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, e eu te louvo por isso, porque o Senhor tem cuidado de nós. Embora possamos enfrentar muitas situações difíceis, Senhor, como aquele povo enfrentou, meu Deus, talvez o árido do deserto, os lugares secos, meu Deus, tempestades de areia, sabe lá quantas coisas enfrentaram, meu Deus, ali. Mas o Senhor estava com aquele povo, sim. E ali foi manifesta a tua presença. E ali o Senhor fez aliança com o teu povo. E ali o Senhor manifestou o teu poder, a tua glória. E ali, meu Deus, o Senhor trouxe provisão. E ali, meu Deus, o Senhor enriqueceu aquele povo. O Senhor fez um povo próspero. E ali, meu Deus, o Senhor também deu vitória nas batalhas. E ali, meu Deus, o Senhor entregou territórios. Então, Senhor, eu creio que nós também, meu Deus, como povo do Senhor, parte, meu Deus, também deste povo, Senhor, como salvos, meu Deus, por Jesus, que foi descendente desta nação, Senhor. Como filhos também de Abraão pela fé, Senhor, somos povo teu. E sabemos, meu Deus, que o Senhor tem maravilhas para operar no nosso meio, Senhor. E eu oro nessa manhã, meu Deus, para que o Senhor aumente, meu Deus, a nossa comunhão contigo. Aumente, meu Deus, como um dia os discípulos oraram, Jesus, aumenta a nossa fé, aumenta mesmo, Jesus. Porque nós precisamos de fé, Senhor, para crer no Senhor, para crer que o Senhor existe de fato. Para crer que o Senhor está conosco, para nos abençoar, para manifestar o teu poder sobre nós, para manifestar a tua glória sobre nós, para operar maravilhas no nosso meio. E nós te glorificamos neste dia, Senhor, porque sabemos, meu Deus, que podemos passar por qualquer situação, seja ela qual for, mas o Senhor está conosco. E o Senhor nos dá a vitória. O Senhor nos dará a vitória, porque Tu és Deus. E o Senhor cuida daquilo que é seu. E se somos povo Teu, Senhor, o Senhor cuida de nós. Te louvamos, meu Deus, porque Tu és Pai. E o Senhor não é como os deuses dos outros povos, das nações pagãs. O Senhor é Deus fiel. Deus único e verdadeiro Deus, que dá vida pelos seus. Como enviaste o Teu Filho por nós, Senhor, e por meio dele nos entregou tudo, todas as coisas, meu Deus, para que possamos ser participantes, Senhor, do Teu reino. E nesta manhã, Senhor, quero Te agradecer por isso também, Senhor. Por nos dar a oportunidade, Senhor, de sermos participantes do Teu reino, Senhor. Porque não somos merecidos, meu Deus, de nada disso. Mas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o Senhor nos concedeu. Então Te agradeço, meu Deus, pela salvação do Senhor que nos alcançou.
e pela tua salvação, meu Deus, também, que alcançou cada um que aqui se encontra nessa manhã, Senhor. Que veio do teu amor por nós, meu Deus, e não amor maior do que esse. Guarda o teu povo, Senhor, na tua presença, Senhor. E ensina cada um, meu Deus, a caminhar contigo e a ter, meu Deus, experiências com o Senhor, porque eu sei que o Senhor espera, Senhor, cada um de nós, para termos experiências pessoais com o Senhor. E eu quero, meu Deus, ter muitas experiências contigo, Senhor. Mas o desejo do meu coração, meu Deus, é ver a tua igreja, Senhor, tendo experiências com o Senhor, meu Deus. Tendo experiências da manifestação do teu poder, da tua glória na vida deles, meu Deus. Porque eu sei que o Senhor faz isso. E eu sei que isso é importante para o teu povo, Senhor. E eu sei que isso é importante para a tua igreja, importante para nós, Senhor. E é isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor manifeste o teu poder, a tua glória e a tua presença, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que se coloca diante de ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos?